puderam participar ao vivo assistirem. E é isso, então vou começar. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Esses encontros ao vivo são ótimos, a gente aprende muito aqui, são trocas muito legais. Então, caso vocês queiram participar, pode mandar mensagem aqui no chat, que eu leio, eu participo aqui junto com vocês, mediando essa conversa. Caso vocês queiram abrir o microfone e conversar, também podem conversar. Queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui, queria muito agradecer a presença do Gelson, que é o nosso convidado de hoje. Ele vai falar sobre a educação e o ensino a partir de quadrinhos. Então, o Gelson, ele é um professor, um pesquisador que estuda quadrinhos, então ele tem toda uma formação com isso, e hoje ele está aqui como nosso convidado para compartilhar um pouquinho do conhecimento dele. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigada por topar esse convite, por topar estar aqui com a gente hoje, dividindo seu conhecimento. Eu agradeço a oportunidade em um mundo onde, infelizmente, ainda tem muito preconceito, alguns objetos de entretenimento, principalmente ambiente escolar. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui, né, com os professores criativos, falando um pouco, né, de criatividade, né, dentro da cultura, que hoje a gente chama de cultura pop, né, antigamente se chamava de cultura nerd. Eu sou um nerd de carteirinha, então sempre uma satisfação, né, poder falar um pouco do que eu faço, do que eu pesquiso. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Gelson Weschenfelder, também conhecido como Filósofos Quadrinhos, porque ninguém consegue me encontrar como Gelson Weschenfelder, né? E eu pesquiso quadrinhos há mais ou menos 20 anos, né? Então, desde que eu saí da minha graduação, lá na época dos nossos estágios obrigatórios, né, ali veio a ideia de pesquisar quadrinhos, por uma necessidade, né, didática, de trabalhar em sala de aula. Eu fui jogado numa sala de aula para dar aula de filosofia, na qual eu sou graduado, e na segunda semana de aula, os alunos fizeram um abaixo-assinado para eu sair da escola, porque minhas aulas eram horríveis. E nesse momento eu comecei a me questionar que tipo de professor eu gostaria de ser. E me lembrava muito de professores, assim como eu estava sendo, eu não, como aluno, não gostava. E é nesse momento de crise, e a gente fala isso muito na filosofia, que são os momentos essenciais da nossa vida, né? É os momentos que a gente reflete sobre a nossa vida. Não é no momento de glórias, no momentos de festejo, são momentos de crise, enquanto a crise é necessária. E nesse momento de crise, né, eu relendo alguns quadrinhos, revendo alguns filmes, acho que dá para ver aqui, eu nem sou fã, né, disso que eu estou falando, eu sou um nerd de carteirinha, eu leio quadrinhos desde meus 4 anos de idade, eu aprendi a ler, né, graças às histórias em quadrinhos. Eu me deparei com uma frase que norteia a vida de um personagem, que é uma frase que todo mundo conhece, que eu já tinha visto muitas vezes, porém, naquele momento eu vi com um olhar mais filosófico. Com grandes poderes, trazem grandes responsabilidades. A frase que norteia a vida do Peter Parker, né, um personagem da Marvel, ao se tornar o herói, né, o Homem-Aranha. Ali eu vi que eu tinha uma frase que dá para trabalhar muitas questões dentro do campo da filosofia. Para falar sobre responsabilidade ética, sociedade, dever, o pensamento do outro. E larguei essa frase em sala de aula, trazendo um trecho do filme, um trecho do quadrinho. E, para minha surpresa, isso foi um tema gerador gigantesco. Os alunos, primeiramente, estranharam, mas depois vieram, porque era algo que eles conheciam, e houve um grande debate, e eu continuei a aula, a gente trabalhou, acho que umas 4 semanas em cima deste tema, e, para minha surpresa, eles começaram a trazer filósofos que falavam sobre alguns temas, tipo ética, moral, justiça, temas que partiram a partir de uma única frase de um personagem. E eu vi o potencial, né, de algo que era de entretenimento meu, né, de um potencial didático, pedagógico inserido ali. E quando chegou na 4ª semana que eu fiz um trabalho para eles entregarem, eles chegaram para mim: professor, qual é o próximo personagem na qual tu vai trazer?
Assim nasce o Gelson professor e assim nasce o Gelson pesquisador, porque houve uma necessidade de começar a fazer pesquisa a partir disso. Na época, eu queria fazer meu trabalho de conclusão sobre esse tema, mas me indicaram a escolher outro, porque não era um tema acadêmico, academia, né, não estava preparado ainda para debater isso. Não que hoje seja ainda, mas após a minha conclusão do curso, eu escrevi muitos textos, né, para poder utilizar em sala de aula, porque não havia nada, né, de bibliografia que falava sobre filosofia e quadrinhos, muito menos quadrinhos e educação. Encontrei somente um livro, que era um pessoal da comunicação, falando sobre as possibilidades, mas algo prático, algo no campo da filosofia não havia. E eu comecei a escrever, né, meus próprios textos para utilizar para os alunos, que mais tarde deu origem ao meu primeiro livro, que é o Filosofando com Super-Heróis. E aí chegou um momento que veio a necessidade de fazer a pesquisa, continuar de uma outra forma. Assim veio a ideia de fazer mestrado, né, trabalhando com a questão ética inserida nas histórias em quadrinhos, e depois veio meu doutorado, né, que eu gostaria de dar uma continuidade na pesquisa, onde eu pesquisei os super-heróis como recursos de promoção de resiliência para criança e adolescente em situação de risco. Essa minha tese gerou o prêmio Jovem Cientista, gerou outros prêmios e menções honrosas. Hoje, o método que eu criei lá está sendo aplicado em mais de 150 instituições, né, boa parte dela até fora do país, que também deu origem a um livro, e na qual eu vou estar trazendo um pouquinho isso para vocês, porque falar de quadrinhos em sala de aula é um leque de possibilidades gigantesco, né, que a gente poderia ficar aqui praticamente um mês debatendo sobre as múltiplas possibilidades do uso disso em sala de aula. Uma das questões que é muito recorrente quando se fala de quadrinhos em sala de aula é o ganho pedagógico para o incentivo ao hábito de leitura. Porém, não fica só por aí. As histórias em quadrinhos de diversos gêneros, porque as histórias em quadrinhos possuem gêneros diversos. A gente vai ter a diferença entre quadrinhos nacional, quadrinho norte-americano, quadrinho europeu. A gente vai ter quadrinho infantil, ou quadrinhos cômicos, nós vamos ter biografia, nós vamos ter novelas, nós vamos ter também adaptações literárias, que existem muitos livros adaptados em quadrinhos. Então, dentro disso existe subgêneros, né, que é o gênero de superaventura, aventura, o gênero de comédia, e por aí vai. Né? Então, estudar quadrinhos, né, é algo gigantesco, é um gênero muito grande, sem falar que é uma arte, né, que infelizmente poucos consideram como arte. Né? Quadrinhos é classificado como uma arte, a nona arte, conhecido como arte sequencial. E se nós olharmos esse conceito do que é arte sequencial, né, ela está muito inserida na nossa história desde o período quando os homens começam a se comunicar, lá no período pré-histórico, onde ele começa a desenhar de uma forma de sequência, né, para ilustrar uma determinada situação, né, pintar nas cavernas, desculpa. E essa arte sequencial vem vindo, né, com o passar do tempo. Está nas tapeçarias persas, para quem é católico, né, tem lá Via Cruzes, é uma forma de arte sequencial. Contemporaneamente, né, a gente vai ter isso a partir dos livros, histórias, né, infantis ilustradas, né, que é uma forma de sequência. As fotos novelas é uma forma de sequência, e assim, novelas, séries, e o próprio filme, né, eles são formas de arte em sequência. Né? Então, a arte sequencial, na qual se encaixa as histórias em quadrinhos, né, ela está na história do homem desde o princípio, desde quando o homem começa a se comunicar de forma gráfica. Então, aí a gente tem que começar já a ver, né, esta arte como uma forma diferenciada, ainda mais dentro do campo educacional. Por quê? Né? A gente sempre fala, existe uma máxima no Brasil, que a arte imita a vida. E os quadrinhos não é diferente. Primeiro, né, quadrinho é uma arte. E por ser uma arte, ela traz em seus enredos, desde o início da história dela, mais de 100 anos atrás, só com ato de curiosidade, as histórias em quadrinhos elas surgem junto com o cinema.
Porém, o cinema ganha um glamour, né? E o quadrinho é algo vulgar, algo de um simples entretenimento, né? Que fica, por ser algo barato, hoje não mais, né? Infelizmente não é mais tão barato assim, mas na época, por ser algo barato, ele perdeu algo, se tornando uma arte inferior. Né? Alguém comentou aqui algo infantil, né? Que era para um público infantil inicialmente. E então os quadrinhos não receberam reconhecimento, né? Começa a receber um determinado reconhecimento a partir da década de 80, né? Fortemente. Se a gente olhar a partir dos anos 60, né? Ela ganha um mercado mais forte, né? Principalmente com o surgimento da Marvel. Não que ela já não tinha antes, não existia, já existia a indústria de quadrinhos, mas a partir da década de 60 que dá um boom maior nessas produções e principalmente nos enredos, se tornando os enredos mais adultos. Então, ali os quadrinhos vão ganhar um certo reconhecimento. E aqui no Brasil, infelizmente, né, só a partir dos anos 2000 que começa a se ter um entendimento, né, do quadrinho como algo, como manifestação cultural. Então, quando a gente pensar em quadrinho em sala de aula, né, é um leque de possibilidades gigantescos. Hoje, né, é possível aprender matemática com histórias em quadrinhos, há pesquisas, né, dentro dessa linha, física, química, biologia, tanto esses temas estão inseridos dentro das histórias em quadrinhos, não só de superaventura, né, mas como de tantos outros gêneros. Sem falar que hoje, né, existem muitos cientistas, né, ou pessoas ligadas a determinadas ciências que elas vão para o mundo do quadrinho para adaptar, né, algumas ações para ser repassado. E uma coisa que eu indico aí para vocês é um Sábado Qualquer, né, que é um quadrinista nacional que traz muitos temas de reflexões sociais, filosóficas, teológicas até, ou até de questões de direitos, a partir das histórias em quadrinhos. Então, o quanto as histórias em quadrinhos uma gama gigantesca para trabalhar. Então, aqui eu preparei algo para vocês que eu estou recentemente trabalhando, né, pesquisando. Hoje eu estou no meu terceiro pós-doutorado pesquisando quadrinhos, né, dando um enfoque muito grande às formações docentes, né, que o quanto é importante quando se fala em quadrinhos em sala de aula, também formar o professor, é uma necessidade de a gente trabalhar essas formações continuadas, e está na BNCC, né, o quadrinho, assim como o cinema e outras artes consideradas, né, de entretenimento e por isso menores, estão na BNCC com uma possibilidade de uso em ambiente escolar. Porém, infelizmente, né, o mundo acadêmico ainda não abraçou, né, algumas determinadas artes para incentivar, né, os seus professores, a sua formação, a utilizar isso em sala de aula. Hoje há dados que mostram que quando se usa quadrinhos em sala de aula, se usa simplesmente para incentivar o hábito de leitura. Mas isso é algo menor. Existem múltiplas possibilidades, na qual eu estou trazendo algumas aqui para vocês. Eu vou abrir aqui um pouquinho minha apresentação para trazer essas questões aqui com vocês. Já está aparecendo aí? Sim, nós já estamos vendo. Ah, bacana. Então, do ano passado para cá, graças à minha tese de doutorado, que eu concluí em 2017, eu comecei a utilizar, né, os quadrinhos como uma ferramenta, um recurso, né, para promover resiliência. Né? Então, quanto eu vi essa possibilidade de usar esses quadrinhos, né, para o desenvolvimento humano. O que eu preparei aqui para vocês é trazer um pouco desse resumo desses meus últimos anos de pesquisa, e depois, para quem ficar até o final, né, eu vou conseguir um material bem bacana aí para vocês, gratuitos, então tem que ficar até o final. E eu vou começar aqui, então, trazendo essas questões. Para mim, né, as histórias em quadrinhos é um dos grandes ícones da cultura atualmente. Alguns classificam como uma cultura pop, né, algo popular. Eu já vejo algo como uma manifestação cultural maior. Né? Ele teve um forte ressurgimento, né, graças a adaptações, né, cinematográficas das superaventuras, onde traz o personagem heróico, né, os super-heróis das histórias em quadrinhos para o cinema. E aí ele ganha
né, fortemente um grande destaque cultural, se tornando, né, um grande ícone de cultura e de entretenimento mundial, né? Só a gente pode ver alguns impactos disso, né? A partir da Primavera Árabe, que já tem uma década disso, né, a gente vai ver que países, muitas vezes, ultra fechados, a gente vai ver nos manifestantes lá tendo uma camiseta de um personagem, né, tipo do Superman, que tem um símbolo de esperança, ou do Batman, um símbolo de justiça, ou até mesmo do V de Vingança, que aqui no Brasil a gente reconhece por causa do Anonymous, né, como símbolo de anarquia. Então, o quanto, né, a gente percebe que eles se tornaram grandes ícones mundiais, até mesmo em países que são ultramente fechados, e fechados aqui até culturalmente. Então, só para ver que o quanto essa imagem do herói, ele ultrapassa, né, esses portões de ferro e estão no imaginário daquelas pessoas, e não só infantil, né? Quando surgem esses personagens, né? Como eu falei, os quadrinhos surgiram há mais ou menos 100 anos atrás. Há algumas controvérsias dizendo que a partir do século XVI, né, no Japão, que já vinha como um livro ilustrado, outros vão dizer que isso já não era bem quadrinho. Muitos defendem que o quadrinho surge no Brasil, a partir de Angelo Agostini, porque ele também desenhava em forma de quadros e descrevia a cena embaixo. Como há hoje muitos quadrinhos desse tipo. Também muitos vão falar que nasceu na Bélgica, porém, né, o que se tem hoje fortemente, que foi criado a partir do Yellow Kid, o Menino Amarelo, nos Estados Unidos, né, mais ou menos 100, 109, 110 anos atrás. E o Menino Amarelo nada mais é do que uma criança, né, de origem oriental, não se sabe exatamente, né, qual é a origem, qual a nacionalidade daquela criança, que era boba, né? Claramente ali é um quadrinho preconceituoso, tá? Onde falam que pessoas de origem asiáticas poderiam ser de baixa intelectualidade, e aí, por isso, cômicas. Tá? Então, a partir do Yellow Kid, né, surge as histórias em quadrinhos, que elas surgem aonde? Né? Em tiras de jornais, né, norte-americanos, que com o tempo começaram a ver que esses encardes, né, dentro dos jornais se tinham um consumo maior do que o próprio jornal, e assim, né, depois vai surgir as primeiras revistas de histórias em quadrinhos. Mas é a partir da crise de 1929, que vem uma necessidade de termos indivíduos fortes, né, resistentes, né, alguém que fosse aclamado como verdadeiro herói. Nós estamos prestes, né, nesse período, prestes a acontecer a Segunda Guerra Mundial. Né, existe essa crise econômica, já existe esses burburinhos de conflitos na Europa, né, e aí surge a necessidade do herói. O herói, esse super-herói, né, ele nasce, né, em 1920, 25, a partir do gênero de aventura, que muito sai, né, da literatura, tipo Tarzan, Frankenstein, vai para os quadrinhos, e depois vem surgindo outros, né, como Flash Gordon, Mandrake, que talvez muitos de vocês já conhecem esses personagens. Quem, quem está criando esses personagens, né? Esses personagens super-heróicos? Geralmente são jovens, adolescentes, né? E eles são produzidos por quem verdadeiramente é oprimido, né? Que não consegue, muitas vezes, imaginar que eles são os agentes da sua própria libertação. E por isso eles vão jogar todas as suas perspectivas, esperanças, seus desejos e anseios nesta figura, né, desse personagem que se torna um herói, porque ele consegue se sobressair aquilo que ele vem vivendo, vem querendo ter na realidade. Então, o quanto esse herói, né, das histórias em quadrinhos parece algo como o seu substituto imaginário, né? Seria um totem, um espelho na qual eu gostaria que eu fosse. Então, enquanto os artistas que estavam criando esses primeiros personagens, né, eles trazem muito disso, seria um substituto imaginário. E, então, a gente possa ver ali os criadores do Superman, né, eles são filhos de imigrantes que vêm para os Estados Unidos, passam por vários perrengues, né, são judeus, e ali vai trazer toda essa questão, né, para a criação do personagem, que é o que? Um personagem
que vem de um outro planeta, é imigrante, ninguém o entende, ele é adotado por uma família, né, ele tem que esconder os seus superpoderes, e aqui tem toda uma questão também da mitologia judaica inserido ali, né, o nome kryptoniano do Superman é Kal-El, né, El significa Deus, Kal, força, né, força divina, força de Deus, então tem várias características, né, do imaginário daquelas pessoas que criaram esse personagem. O próprio Batman, né? O Batman, ele é criado por alguém que passa, né, por algumas adversidades no período da grande crise. Né? Ele vê um tio sendo assassinado, um tio muito querido por ele vê a sociedade, né, toda ela voltada para a criminalidade, para a máfia, e tudo isso é o contexto da criação do personagem Batman. Para quem viu o filme, né, o professor Martin, que é o criador da Mulher Maravilha, se eu não me engano, está na Netflix, também vai mostrar um pouco desse contexto, né, de o quanto o que ele estava vivendo para criar a personagem. Então, existe muito disso, muito do indivíduo na criação desses personagens. E há alguns pesquisadores que vão dizer que o quanto esses super-heróis eles vão ser desesperadamente necessários. Por quê? Eles vão, a partir do imaginário, eles vão solucionar muitas crises na qual, né, os indivíduos que estão lendo ou os indivíduos que estão criando essas histórias estão vivenciando. Então, são crises vinculadas à guerra, a conflitos, mas atualmente trazendo essas questões de ecodestruição, injustiças sociais, econômicas e tantas outras questões, né, inseridas na nossa sociedade. Me lembro muito quando ocorreu a queda das Torres Gêmeas e a primeira produção cultural de entretenimento a trazer a situação foi as histórias em quadrinhos 15 a 30 dias após o acontecimento. E aí há uma reflexão, né, sobre a figura do herói, porque os heróis não conseguiram salvar, né, aquele povo, né, que sofreu com aqueles atentados. Então há uma reflexão muito bacana, questões sociais, filosóficas, históricas, inseridas dentro daquele quadrinho que saiu com o quadrinho do Homem-Aranha, até bem reflexivo, vale muito a pena adquirir esse quadrinho, para trazer algo mais atual sobre a situação de conflitos mundiais. Né? Então, enquanto aquele quadrinho, uma única história, vai refletir muitas questões, né, que estamos vivenciando ainda hoje. Então, o quanto, lógico, aqui nós temos que ver outra questão cultural muito forte, que é do povo americano. O povo americano gosta de criar heróis. Né? Então, por isso, a figura do super-herói se encaixa perfeitamente nessa cultura. Né? Esses personagens, eles vão proporcionar, tanto na história, a história real ou a história ficcional, né, vão proporcionar um determinado conforto, uma certa fuga da realidade, uma determinada catarse. O quanto isso é fundamental para o povo americano, que hoje, né, de certa forma, começa também a ser fundamental para muitas crianças, adolescentes ou até adultos que estão lendo essas histórias. O quanto eu também percebo, né, em minhas pesquisas, que mostra que o quanto essas histórias em quadrinhos e todos os personagens que estão ali, eles vão representar, né, mitos, valores, ideais, né, que vão facilitar, né, o leitor a entender melhor a realidade na qual ele está vivenciando, a partir de grandes aventuras, assim como o mito fazia anos atrás, depois os contos infantis, né, o quanto essas histórias hoje vêm preencher esse vácuo, né, do imaginário de crianças e adolescentes, que a partir desses atos heróicos, ou esses grandes histórias, né, que são símbolos de sucesso e realização, vão preencher esse imaginário infantil, e a partir, não só infantil, né, por quanto há pesquisas que mostram que a gente há uma necessidade do ficcional para a gente poder fugir de uma realidade ou entender melhor a realidade, né, o quanto a gente possa enfrentar a partir da arte. Não é à toa que
A gente vê em cinema, muitas vezes, até indicação de quando a gente está estressado, alguma coisa, vai pegar um cineminha para relaxar, vai ler um livro. Então, quanto a arte, ela pode nos auxiliar a enfrentar essa nossa realidade e, assim, conseguir entender melhor ela, né? Há outros pesquisadores também que vão argumentar que quantas as histórias de superaventuras, né, elas vão trazer para a sua trama questões antropológicas, né, questões que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Né, são essas questões, são os panos de fundo dessas superaventuras ou de outros gêneros das histórias em quadrinhos. Assim, enquanto elas vão possibilitar a gente a compreender melhor as nossas ações, né, e como a gente deve, né, fazer a partir disso. Aqui tem até umas condutas éticas a partir dessas histórias, né, vem trazer muito o que é o mito passado, trazendo, né, uma nova roupagem, se tornando esse mito contemporâneo. Há muitos pesquisadores, né, mitólogos que hoje vão trazer que o quanto as aventuras do cinema ou até da literatura fantástica e também da superaventura, vem preencher essa necessidade mitológica que nós temos, né, de utilizar personagens ou histórias para a gente melhor entender, né, o que nós estamos vivenciando. Porém, muitos vão dizer, e em ambiente escolar eu escutei muito isso nesses últimos 20 anos, ainda escuto fortemente isso, que os super-heróis estimulam a violência, né, que o quanto não dá para passar quadrinhos de superaventura para crianças. Primeiro, o gênero superaventura é para uma categoria a partir de 12 anos, faixa etária, desculpa, né, de 12 anos. Então, tem tudo isso, né? Aqui no Brasil, categorias de idade, a gente não está nem olhando para isso e consome aí à vontade, de qualquer idade pode estar consumindo. Então, isso também é uma problemática, né? Não é uma problemática dos produtos culturais, mas sim de quem está cuidando desses indivíduos, né? Mas há pesquisas que mostram, e eu fiz parte desta aqui, né, do GFK Indicador, que a gente trabalhou juntamente com a Mattel, uma das maiores empresas de brinquedos do mundo. Né? Então, enquanto ela realizou uma pesquisa sobre o impacto desses personagens de aventura na criança, na formação desse indivíduo. E uma das questões que foram levantadas, né, que esses heróis não prejudicam a formação da criança, muito pelo contrário, eles vão estimular, né, nesses indivíduos virtudes como coragem de enfrentar os desafios, vencer os medos, proteger os mais fracos, defender ideais e combater aquilo que é inaceitável. Tá? Então, quanto eles se tornam modelos, talvez muito mais do que ídolos, né? Eles vão ser modelos a serem respeitados e imitados. E aqui muitos pedagogos, e eu vou olhar aqui até para o campo da filosofia, um filósofo que eu gosto muito, que é Aristóteles. Aristóteles fala que o desenvolvimento de um jovem, o desenvolvimento de uma criança, se dá muito pelo exemplo, tá? Aquilo que está em nossa volta. Dentro do campo da sociologia, a gente vê isso, que a gente absorve questões, né, que estão na nossa volta. E o quanto esses personagens de superaventuras, né, que são inseridos na cultura, eles estão, né, possam ser estímulos, né, para os indivíduos poderem imitá-los. Há hoje programas, né, tanto nos Estados Unidos como na Europa, que trabalham essas questões éticas com crianças e adolescentes, no caso, né, do que o herói faria em determinada situação. Então, quanto o herói possa vencer um aspecto de modelo, né, e assim de imitar os tais atos, no campo educacional e no campo social. E eu vejo que o quanto esses personagens, por serem desprovidos de medo, né, e bem por causa disso, são fontes de coragem para enfrentar determinados desafios que essas crianças e adolescentes estão enfrentando no seu dia a dia. E aí, eu venho dizendo que o quanto eles vão muito além do entretenimento, muito além da diversão. Tá? O quanto essa trama, essas histórias, né, elas vão introduzir, vão abordar, né, questões vividas, né, que elas possam. O personagem é ficcional, mas aquelas histórias são bem vivenciais,
e que são questões de suma importância, né, na qual nós, indivíduos reais, né, que não temos superpoderes, enfrentamos no nosso dia a dia. E esses temas muitas vezes estão ligados, né, à superação de diversidade, construção de identidade pessoal, traz então esses elementos filosóficos de ética, moral, justiça, né, enfrentamentos de medo, situações de violência e tantos outros casos. Aqui, né, eu incluo também tantas essas questões pedagógicas e científicas. Eu me lembro que eu aprendi muito sobre clonagem, questão de genética, que foi bem no período que eu estava aprendendo isso em sala de aula, quando o Homem-Aranha, né, teve um clone. E estava lá a receita básica da clonagem, né, depois foi usado na ovelha Dolly, eu acho que foi um ano depois, estava ali nas aventuras do Homem-Aranha. Eu me lembro de um professor de física tentando me explicar física quântica, eu consegui compreender melhor lendo o Quarteto Fantástico, com o senhor Happ Richard, que é um físico, explicando essa teoria nas histórias em quadrinhos. Então, esses elementos científicos, eles estão inseridos dentro das histórias, e o quanto um professor possa usar isso como uma forma, né, de introduzir determinados temas. Eu faço isso muito, quer dizer, eu fiz, hoje eu não faço mais tanto, né, utilizando para questões filosóficas, para introduzir relações de ética, justiça, questões de sociedade, ou as próprias questões, né, ligadas a temas como liberdade, o que é identidade. Então, são questões que possam ser utilizadas a partir da Superaventura e outros quadrinhos, ou até filmes e séries, hoje que tem muitas produções por aí. Quando se fala em desenvolvimento humano, e principalmente em questões de diversidades, né, se tem esse entendimento do que são esses eventos considerados de riscos, e muitas vezes esses eventos eles são presenciados em sala de aula, tá? Em ambiente escolar. Eles são obstáculos, né, individuais ou ambientais que possam contribuir para o aumento da vulnerabilidade, né, das adversidades de uma criança e um adolescente, tá? E o quanto isso traz como resultados negativos para o seu desenvolvimento. Paulo Freire falava que de barriga vazia, né, não se educa. Eu vou mais além, tá? Uma criança passando por determinadas adversidades sociais, né, situações de risco, também não se educa. Hoje, se a gente olhar na BNCC, o quanto a gente precisa trabalhar esses temas de desenvolvimento socioemocional, e o quanto isso é importante. Infelizmente, em muitos casos, a gente não tem formação para trabalhar isso. Então, é um dos temas que eu venho nesses últimos anos me dedicando e vendo essa possibilidade do uso dos quadrinhos como uma ferramenta, né, um recurso para ser trabalhado em ambiente escolar para, né, trabalhar essas questões de empoderamento, de resiliência, né, questões de inteligência emocional e tantos outros temas, né, além das questões, né, didáticas que dá para ser utilizada com esse objeto. Gente, se eu estou falando muito rápido, por favor, me falem, tá? Que eu estou tão acostumado com esses temas aqui, eu vou jogando. E caso vocês tenham alguma pergunta também, vocês possam estar me questionando. Eu posso abrir o microfone aí tranquilamente, se ficaram com alguma dúvida, e eu retomo, tá bom? Então, como eu falei lá inicialmente, que eu trabalho com os quadrinhos como desenvolvimento humano, mas o que é esse tal de desenvolvimento humano? Né? Ele é um conceito baseado numa ideia de liberdade dos indivíduos, né, para que eles tenham acesso, oportunidade, né, e assim capacidade de viverem com uma qualidade de vida de acordo com os seus objetivos, tá? Aquilo que seria o ideal para eles. Né? Muitas vezes até eles não entendem isso, mas o quanto o ambiente escolar tem que proporcionar isso, tá? Desde quando a criança entra em ambiente escolar e até quando ela está preparada para enfrentar a sociedade. Esse tema de desenvolvimento humano precisa estar muito, muito claro nos ambientes escolares. Porém, infelizmente, a gente quase não trabalha isso, tá? Não por culpa do professor, mas sim por culpa de um sistema que hoje está mais focado
né, em trabalhar algumas métricas, né, de jogar material e não pensar no resultado do indivíduo como um todo. Lógico, eu sou da educação, então eu fiz, desculpa, eu não sei se eu falei, mas eu fiz meu mestrado, meu doutorado em educação, e o quanto isso é uma crítica que a gente vem trabalhando. E o quanto há uma necessidade, principalmente de trabalho em ambiente escolar, de programas de intervenções, né, que nada mais é do que conjuntos, né, de estratégias que são compostas por diferentes atividades, materiais e também de acompanhamento, né, que vai ter, então, como objetivo, né, prevenir determinadas situações de risco ou trabalhar quando elas são manifestadas, né, para evitar essas questões de vulnerabilidade, fatores, né, que contribuem por essa ocorrência. E dentro das histórias em quadrinhos, isso está recheado dessas situações. E aí, vendo esses aspectos, eu crio, né, uma expressão que é chamada de pré-capa, pré-máscara, né, que mostra que os super-heróis também passam por esses fatores, né, de situações de risco de vulnerabilidade antes deles vestirem capa e máscara. Alguns até continuam tendo, mas o quanto, né, eles vivenciaram isso no período anterior de se empoderar como super-heróis. E muitas dessas situações são situações na qual qualquer criança, qualquer adolescente, ou até mesmo hoje adulto, vem enfrentando. E aqui eu vou trazer alguns exemplos, né, para vocês, tipo, o personagem, né, Peter Parker, o Homem-Aranha, ele é órfão mais ou menos com 6 anos, ele tem um membro da família assassinado, ele sofre bullying, passa por limitações econômicas. O Batman também é órfão, né, ele presencia, né, os seus pais sendo assassinados. O Superman, ele é órfão, até ele descobrir que ele é um alienígena, ele tem um sentimento de abandono. O Capitão América sofre bullying, né? Tem uma infância sempre frágil, sempre doente, também com limitações econômicas. O Homem de Ferro é órfão, tem um pai assassinado, ele é sequestrado. A Mulher Gato, né? Ela é órfã, ela se volta para o mundo do crime para poder sobreviver. Também ela é explorada sexualmente. A gente vai ter o Professor Xavier, também tem um membro, né, o pai assassinado, a mãe é violentada, né? E isso, por causa de um acidente, se torna paralítico. O Falcão, que agora está bem em voga, tanto nos quadrinhos como nas séries e no cinema, tem a família assassinada, ele também se volta para a criminalidade para poder sobreviver. Então, aqui, né, eu vou trazendo um pouco dessas questões de vulnerabilidade antes desses heróis utilizarem capa e máscara, né, a qual eu estava falando, né, que é uma expressão pré-capa, mas que faz essa referência nesse período de vida, né, antes dele se tornar um herói. E o quanto a primeira função heróica dele é salvar a si mesmo. Né? Então, tem um trabalho de resiliência ali, do indivíduo. Só mostrar aqui, fiz uma tabelinha, né, mostrar o que seria a pré-capa e a pré-máscara, mais ou menos aqui uma tabela mostrando a idade do Peter Parker, né, o Homem-Aranha, quando se torna o super-herói. E o que é essa tal de resiliência que está muito inserida nas superaventuras? Né? Não tem a ver com a resiliência da física, para ver o quanto o material suporta um determinado impacto, né? Mas a resiliência para o campo da psicologia positiva vai se referir a um conjunto de processos na vida do indivíduo que possibilita ele enfrentar determinadas situações, né, de sofrimento, e assim, né, por consequência, ele consegue ter um fortalecimento, uma transformação. E aqui é o bacana, pode ser tanto uma transformação social, né, coletiva, cultural ou pessoal. Então ele vai superar essas suas adversidades, né, senão que ele vai aguentar, ele vai cair, né, porém ele vai se levantar. Isso está muito nas histórias em quadrinhos, em filmes de superaventura, né, que a gente cai para se levantar mais fortes, né, o próprio filme do Batman traz muito desses conceitos. Desculpa. E aí também, nas histórias em quadrinhos de superaventura, traz essa questão da educação moral. Perdão.
que tem muito como objetivo vir auxiliar, em interiorizar determinados valores de uma sociedade, de uma cultura, e aqui vai trabalhar também tanto uma questão de uma tarefa pessoal, com a sua própria realização, mas também vai trabalhar, com uma tarefa social, vendo que tu é um agente dentro, de um campo social, dentro de uma comunidade, que o que tu faz impacta, na vida dessas pessoas. Tu trabalha muito nessas questões de responsabilidade. Esses são os temas muito recorrentes nas histórias em quadrinhos, né? Como eu estava comentando, né, a maioria dos super-heróis, para ser mais exato, se olhar Marvel e DC, os personagens que estão vinculados a essas duas grandes editoras, 97% dos super-heróis, né, sofreu ou ainda sofrem com alguma diversidade sociais, né? E eles trazem muito dentro das suas histórias essa questão de superação delas, né? Demonstrando determinado empoderamento, enfrentamento desses males sofridos, né? E de diversas formas, tá? Então, como eu falei, são situações, são séries ficcionais, mas o que eles estão vivenciando são questões que muitas crianças, adolescentes em ambiente escolar estão passando. E fazendo alguns trabalhos, de pesquisas, muitos desses leitores de quadrinhos, vão olhar para esse objeto e dizem que o quanto esses personagens de superaventuras, possam se tornar modelos de inspiração, tanto para criança e adolescente, assim como foram para eles. Também foram indicadas, mais de 200 qualidades que sugerem, com o contato com esses personagens de superaventura, como promovendo desenvolvimento de valores morais, como coragem, honestidade, justiça, respeito. Aqui tem solidariedade, entre outros atributos, que promovem essa capacitação de qualidade de vida, bem-estar coletivo e resiliência pessoal e também, uma resiliência comunitária, sem pensar nessa concepção de coletivo. O quanto o símbolo, desses personagens é uma ferramenta de uma intervenção tanto psicossocial como educacional. E ela é promotora de resiliência, de empoderamento e também, de intelectualidade. Parece fazer sentido usar, para auxiliar crianças e adolescentes a enfrentar tantas situações, de sofrimento e adversidade, utilizar, então, esses personagens para auxiliar nessa sua capacitação para o desenvolvimento humano. E fazendo alguns estudos exploratórios, se realizou se mapeou, diversas intervenções que usam os personagens das histórias em quadrinhos como uma fonte de inspiração nas suas ações, desde aqueles caras que fazem cosplay, ou se vestem no personagem e descem de rapel em janelas de hospitais para tornar determinadas datas especiais verdadeiramente especial para a criança que está no hospital, ou até mesmo algumas ações de coleta de alimentos, de visitas, que o quanto isso são intervenções. E a gente fez um mapeamento gigantesco para ver isso, quanto acontece isso tanto no continente americano, no europeu, no continente africano, e até na Oceania. E aí fizemos alguns tipos de levantamentos, existe algumas intervenções, como uma bem forte que acontece aqui no Brasil, até então era pouco desconhecido, como a Superfórmula, que trabalha com crianças no Hospital de Oncologia, na qual eles utilizam, se vocês não conhecem, eu posso mandar o videozinho, eles utilizam a imagem, a figura, o símbolo do herói, no estojinho lá do soro da onde estão tomando a quimioterapia. E, ao mesmo tempo, é entregue um quadrinho onde mostra que aquele herói também passa pela mesma situação que aquelas crianças estão passando. Porém, elas tomaram essa super fórmula, e com isso eles conseguiram, vencer aquele vilão, ou a maquinação daquele vilão que fez aquele indivíduo ficar doente. Há pesquisas que mostram, que 90% das crianças que passaram pela super fórmula conseguem se sobressair, melhor ao tratamento do que as crianças que não vivenciaram esse tratamento. Só para ver que o quanto o impacto psicológico, utilizando a imagem do herói, ela faz muito sentido.
Aqui tem várias, né, e aqui dá para ver que o ano que elas iniciaram, são a partir dos anos 2000, que é o impacto midiático que se tem isso, graças às adaptações para o cinema, e todas elas, né, são focadas no pós-capa, né, já no herói empoderado. Então não havia intervenções utilizando essa fase de vida na qual eu intitulei como pré-capa, pré-máscara. E assim, então eu crio uma intervenção, que é chamando, né, Criando Super-Heróis, que eu vou mostrar primeiro, né, o que são adversidades sociais, mostrando que os personagens passam por isso, e que o quanto muito dessas adversidades elas são naturalizadas por essas crianças e adolescentes. E a partir disso, né, eu mostro que os heróis conseguem se sobressair a essas situações e eles, assim como o personagem, também conseguem sobressair. Então, a gente vai trabalhar o que é o ato de heroísmo, né, o heroísmo a partir do mito, o heroísmo a partir das indústrias de entretenimento, o heroísmo histórico, e quem eles delegam hoje essa ideia de heroísmo, que o heroísmo está mais no ato de fazer algo do que ter superpoderes. E aí a gente começa então a trabalhar, se tu passa por determinadas situações, o que você faria se fosse um herói? E a partir disso eles começam a escrever histórias, na qual eles são os personagens principais, onde eles se tornam heróis, e um dos primeiros vilões a enfrentar são essas situações de adversidades. O interessante aqui é ver que o quanto eles começam a levantar situações de risco na qual muitas vezes a escola não conhecia. Eu peguei e vivenciei situações como abuso sexual, violência doméstica, drogatização, alcoolismo, além de bullying e tantas outras denúncias. Então, quanto esse método utilizado fez levantar diversas situações de risco na qual aquelas crianças e adolescentes estavam vivenciando. Porém, a partir dessa oficina, né, de criando super-heróis, eles vão fazendo a denúncia, vão desnaturalizando essas situações de vulnerabilidade, e a partir dali, eles vão criando esse personagem, colocando, assim como os artistas que criaram super-heróis, começam a projetar no personagem tudo aquilo que eles necessitam, tudo aquilo que eles gostariam, tudo aquilo que eles desejam. E nessa troca, né, estão projetando tudo isso num personagem que é um espelho, eles também estão modificando a si mesmo. Então, é um trabalho muito interessante de ver os resultados disso, que de uma forma muito rápida, a partir de uma criação, aonde eles se veem como os heróis, eles conseguem sobressair a essas situações. Então aqui tem uma pessoa dizendo que quanto a personagem que ela criou ajuda a entender que nada é perfeito, que nada é fácil, mas que temos que lidar com isso e ficar firmes e fortes. Isso é uma criança de 9 anos falando, né? Outra aqui falando que o amadurecimento e a mudança de comportamentos do herói certamente vai me ajudar a refletir a minha evolução como pessoa e amadurecer, pensar nas coisas erradas que temos em comum e tentar agir da mesma forma ou quase da mesma forma. Então, quanto eles estão utilizando esses personagens, né, como um verdadeiro espelho, outros vão dizer que o quanto esse herói que ele criou, né, me ajuda a superar as minhas dores e traumas e que possa me ajudar e assim eu ajudar outras pessoas. Olha só essa questão de identidade, né, dentro de um vínculo comunitário, né? Eu preciso me ajudar para poder ajudar outros, e que também passaram pelo mesmo momento, né, que esse indivíduo está vivenciando, que ele me ajuda a amadurecer e esquecer isso. Que, lógico, aqui é nas palavras deles, né, não vai esquecer, mas sim vencer, né, essas dores e traumas. Então, existe, assim, muitos comentários, né, aqui eu fiz um recorte de alguns, então, o quanto é bem interessante ver o impacto disso, né, nessas crianças e adolescentes e ver que verdadeiramente eles conseguem se sobressair pelo simples fato de ver
um personagem de capa e máscara, e eles conseguirem se verem nesses personagens, uma questão de representação, mas além disso, né, conseguem se ver como heróis e assim, né, conseguir se levantar, né, de uma forma resiliente e dizer que ele também pode, que ele também tem vez, que ele também possa fazer determinada situação. E o quanto isso eu que estava fazendo essa pesquisa, eu não imaginava que o impacto ia ser tão grande como foi. Tá? Então, para mim, na época, foi uma surpresa. Ainda hoje, né, é uma grande surpresa ver, porque eu ainda estou aplicando. A gente teve uma pausa por causa da pandemia, e eu retomei, eu acho que faz uns 2, 3 meses, então estou fazendo uma atividade até aqui, próximo, né, da minha casa, numa escola pública, que com crianças que passam por N situações, né? Desde crianças que têm autismo, algumas crianças são ultraviolentas, pessoas que têm crianças que passam por determinadas violências, algumas, né, mapeadas a partir de algumas denúncias como violência moral, psicológica e até sexual. Então, muitas situações de risco, e tu começar a ver que um simples personagem possa auxiliar ele sobressair a essas situações, né? A partir do ambiente escolar, é uma coisa que eles encontram um acolhimento, né, a partir dessas intervenções. Isso é talvez uma das melhores aventuras que eu já já participei na minha vida, como professor, como pesquisador. Então, é notar que verdadeiramente a gente, a partir da pesquisa, a gente possa fazer alguma coisa que verdadeiramente se dá de destaque na vida daquelas crianças, que modifica a vida daqueles indivíduos, e assim promover, né, essas questões de desenvolvimento humano. Então eu vejo que o quanto esses personagens, né, ajudam a promover, né, modelos de superação, e vão possibilitar que o quanto esses indivíduos, né, em momentos de vulnerabilidades, né, de suas vidas, vão inspirem, né, para superar seus sofrimentos, e possa ser um motor propulsor para a gente dar aquela chave de virar, aquela virada de chave, desculpa, né, que um grande significado para o resto de suas vidas. Eu implementei isso em 2016, 2015, 2016, e a gente foi a primeira vez que eu implementei esse método, essas ações, e eu tenho um acompanhamento ainda com muitos desses jovens, e o quanto é gratificante ver que verdadeiramente aquilo foi impactante na vida deles, eles conseguiram se sobressair. Tá? Teve muitos participantes, aqui eu trago um relato de né, que vivenciou grandes situações de risco. Tá? Ele era um indivíduo muito tímido, ele praticamente não abria a boca em sala de aula, porém no último encontro, tá? Foram 9 módulos, foi mais ou menos uns 10, 12 encontros, ele resolveu relatar toda a sua história, né, uma história de violência física e psicológica, que ele não sabe quem é o pai dele, ele perdeu o irmão por tráfico, foi morto, né, que ele era um aviãozinho, e é um menino negro, né, e por isso já sofreu determinado racismo, que a mãe deve escolher, né, por causa do novo namorado, entre o namorado e ele, então escolheu o namorado, teve toda uma questão de rejeição, ele foi morar com a avó, né, e o quanto ele tinha um sentimento de abandono, né, principalmente da mãe, e, e o quanto aquilo deixava ele cada vez mais entregue aos seus traumas, né, entregue a essas situações de vulnerabilidade. Porém, com o exercício das atividades, né, que ele estava participando, quanto ele vai dizer que o programa criado ali, né, ajudou ele a superar determinadas situações, ele dizendo que aquele ambiente onde ele estava vivendo era um ambiente familiar, um ambiente onde alguém valorizava ele. Né? Então, enquanto escutar isso é muito impactante. Né? Outra história
Então tem até no meu livro que a gente criou quadrinhos a partir dessas histórias de uma menina que se simpatizou muito com a Canário Negro, com a Vespa e com a Mulher Gato. Isso me chamou a atenção, porque essas heroínas foram violentadas sexualmente. E ela começa a relatar todas essas ações, né? Então, o quanto ela traz essas várias outras adversidades, tipo a mãe, né, que tinha um problema de violência doméstica e por uma questão de proteção eles foram morar em outra cidade, e a mãe tinha que trabalhar, a criança ficava sozinha em casa com 8 anos, e com 8 anos, a partir dos 8 anos, toda quarta-feira ela relata isso, isso sempre é bem forte, toda quarta-feira o vizinho esperava ela, né, e ela era violentada. E ela comentou isso quando ela tinha 15, 16. Então, praticamente era quase 8 anos de violência que ela naturalizou. E ela só comentou isso a partir, né, dessa representação, de vendo personagens, vendo essas situações de pré-capa, pré-máscara nos personagens. Ela vai dizer que ela também vivencia isso. Né? Então, o quanto a utilização, né, dos quadrinhos em sala de aula proporcionou a ela delatar uma situação de violência. E a partir disso a gente conseguiu fazer um trabalho com ela. E o bacana é que a gente criou quadrinhos, né, depois eu vou mostrar para vocês alguns, e a gente fez a entrega, né, no final desses quadrinhos. Ela olhou aquela história, começou a chorar muito, e eu fiquei muito chocado, porque eu pensei, nossa, o quanto eu gostaria que fosse um momento de resiliência, e não foi. Ela vivenciou todo esse trauma, né, vendo a sua história dentro de uma história em quadrinho. E eu não queria nem mais apresentar os resultados dessas ações, mas daí me chamaram, ela se abraçou em mim, chorou, a gente chorou juntos, né, e ela, no momento de catarse, ela comenta assim: obrigado, obrigado por transformar a minha tragédia em arte. É um momento de catarse. Enquanto, a partir disso, ela comentava que enquanto ela via outras crianças na escola que também dão seus sinais de violência, e ela conseguia fazer essa primeira aproximação, que ela, assim como uma heroína, no caso da Canário, que ela se simpatizou muito, Canário Negro, ela também quer ajudar a outras pessoas. Então começa a ter essas responsabilidades sociais também, né? Então eu vejo assim que, muito contrário que muitas pessoas estão pensando, que os quadrinhos e todas as suas adaptações para séries, né, filmes, eles prejudicam a formação do indivíduo ou do adolescente, né? Eu vejo que é muito pelo contrário, né? Nesse confronto, esse bem contra o mal, e aqui tem todo um questionamento, né, nos quadrinhos, o que é o bem, o que é o mal, né? Não há uma indução, né, tanto desse leitor, do espectador, à violência, né? Muito pelo contrário, eles vão delatar determinadas violências, né? O ensinamento são para essas possibilidades, né, de resolver esses conflitos, né, com dignidade moral. Então, quanto os indivíduos que estão lendo as histórias em quadrinhos conseguem vivenciar isso, né, em ambiente escolar. Então, cai sobre terra, né, essas perspectivas dizendo que o quanto o quadrinho não auxilia na formação de uma criança. E eu vejo, então, quanto essas histórias, né, elas são, não posso nem vencer, né, elas são alguns instrumentos pedagógicos, principalmente para encontro de exemplos, né, de superação e enfrentamento de situações difíceis, que fundamentaram no construto, nesse caso, de resiliência e, assim, né, de desenvolvimento humano. Então, quanto eu vejo umas possibilidades gigantescas do uso das histórias em quadrinhos, lógico, aqui eu estou trazendo para vocês algumas, algumas questões, né, referente ao uso das histórias em quadrinhos em sala de aula. Existe múltiplas possibilidades. Se um dia tiver tempo, novamente, a gente volta aqui, eu posso falar sobre o uso na biologia, o uso na química, né, com ações voltadas a determinadas ciências, ou no meu campo mesmo, que é da filosofia. Então, quanto há múltiplas possibilidades, né, não só no uso didático, pedagógico, mas também nesse trabalho de desenvolver o indivíduo como um todo, né, ter esse acolhimento desse indivíduo, que hoje é tão necessário, né, a gente trabalhar em sala de aula, né,
para formar um indivíduo como um todo. Eu fico aqui aberto a perguntas e quero dizer uma coisa, né, que eu, como eu falei, eu tenho alguns livros publicados, até estava comentando sobre o livro que eu trabalhei com a minha tese. A gente criou histórias, né, de vida desses indivíduos, então, que trazem, lógico que a gente conseguiu aqui trazer só 3, mas aqui é dessa história dessa menina, né, que passou por essas situações de violência. Então, desculpa, eu sempre fico emocionado falando isso, mas o quanto verdadeiramente isso é bem significante. E eu tenho, como estava falando, tem muitas produções. Minha última produção foi Como Usar Quadrinhos em Sala de Aula, que aqui traz mais ou menos um resumo desses 20 anos de meu trabalho do uso de quadrinhos em ambiente escolar, e isso aqui saiu em e-book. Então, se vocês me seguirem no Instagram e mandar um recadinho lá dizendo que quer esse livro, eu consigo mandar esse e-book para vocês de forma gratuita, tá? Então, isso aqui eu faço aqui uma parceria com a plataforma Professor Criativo, então quem quiser é só me adicionar lá, me procurar e mandar uma mensagem que eu mando gratuitamente para vocês. E fico aí à disposição para ouvi-los. Também gosto de ouvir críticas, ficam bem à vontade, então deixo esse espaço aberto aí. Então, aqui vamos ler o que o pessoal falou. O pessoal está falando que, ao ver essa história, está pensando quanto trabalhar histórias em quadrinhos, devemos estar preparados para acolher nossos alunos e a resolver esses conflitos, e o quanto isso pode ser libertador. O Manuel está falando como é excelente a proposta, está te parabenizando. E eu também queria falar um pouco, eu achei muito interessante o jeito que você abordou isso, né, na sua pesquisa. E, infelizmente, né, nós que trabalhamos em escolas públicas, a gente percebe que isso é realmente uma coisa muito triste e muito comum nas escolas públicas, né? Nós temos realmente esses problemas. E tenho certeza que, pós a pandemia, isso ainda ficou ainda mais aparente, né, mais intensificado. Então, a gente vem falando, né, a BNCC e a situação pós-pandemia fala muito de questões socioemocionais. E aí vem sempre a pergunta, e aí, como que nós vamos trabalhar isso? Como nós vamos lidar com essa situação? Né? Então, assim, trazer o super-herói, essa ideia de superação, assim, ela casa muito com o momento, né? Ela já existia, mas atualmente ainda é uma maior demanda. Então, assim, fiquei muito feliz de te escutar, fiquei muito feliz da forma que você conseguiu conduzir essa essa abordagem, né, com os estudantes, e eu fico imaginando como seria perfeito e maravilhoso se você trabalhasse com esse projeto nas escolas e ainda tivesse um acompanhamento psicológico desses estudantes, né? Então, se a gente conseguisse uma parceria desse tipo, e assim, acho que seria assim, mais que perfeito, assim, seria a cereja do bolo, a gente conseguisse com uma questão da do posto de saúde, uma parceria com uma universidade, e assim, acho que seria perfeito para levar, não só nesse projeto como você, mas aqui ser multiplicadores, né? Professores aqui pegarem essa ideia, verem seu material, pegar dicas com você e levar isso para a escola deles. Eu, felizmente, quando eu trabalhei na minha tese, né, essas ações, eu participei de um meu projeto dentro de um outro projeto maior, e esse projeto era bancado pelo Banco de Desenvolvimento Latino-Americano, e aí a gente conseguia, tinha muita verba para isso, então a gente tinha um assistente social e a gente tinha um psicólogo, né, juntamente. Ai, Então, que maravilha. a gente trabalhou também em 2 cidades diferentes, com realidades econômicas diferentes, então, todas elas foram levantadas situações de adversidade, então a gente sempre conseguiu ter esse acompanhamento. Infelizmente, depois que eu fui usar em outras escolas, a gente não tinha isso. Então, a gente muitas vezes relatava isso para a direção da escola, porque tinha algumas ações que a gente nem podia se envolver, né, porque estava ali como pesquisador. Sim. E alguns casos conseguiram, a partir da Secretaria de Desenvolvimento Humano, a Secretaria de Saúde e até de Segurança, conseguiam intervir, mas a maioria das vezes não, e o único, né, sistema de acolhimento daqueles indivíduos era o programa. Então, essa sempre foi a minha ideia, né, de o programa de intervenção começar como algo para levantar essa poeira
conseguir mapear o que está acontecendo e trabalhar esses aspectos de resiliência, mas precisava de um acompanhamento que, infelizmente, hoje a gente não tem. Há pouco tempo, né, foi aprovado no Congresso que toda escola deveria ter um assistente social, mas a gente sabe que isso vai ficar somente no papel. Tem muitos Não concursos já chegou e não está aparecendo, vendo, né? e não está É que vendo perspectivas. escolas privadas não têm, né? Então, enquanto isso é complexo, essa nossa realidade nacional. Porém, algo precisa ser feito, né? E eu não culpo aqui a escola ou o professor, que precisa ser feito. Muitas vezes a gente não tem formação, Sim. a gente não tem habilidade de fazer isso. E outra, A a gente gente também tem não uma tem outra. o repertório, né? Então, a ideia. Então, assim, só de assistir isso aqui, quem tá aqui com a gente, quem vai assistir gravado, de saber que essa possibilidade existe, né? De como isso já deu certo em uma outra escola, em um outro projeto, isso pode virar uma ideia. Então, assim, o quanto hoje a gente tem, o professor tem que ser tudo, né? Tem que ser assistente social, psicólogo, professor, mãe, pai, policial, precisa ser muitas coisas na sala de aula. Daí, assim, pô, tá lá o maluco lá da filosofia, tá querendo que a gente faça mais alguma coisa. Não, eu só tô querendo mostrar as possibilidades macro que dá para fazer com isso. E a partir disso, o professor possa pegar alguma história, algum filme, alguma série, ser abordado em sala de aula, né, mostrando que sim, existe possibilidade, existem pesquisas, né, que falam sobre isso. Então, assim, que a gente possa estar divulgando e auxiliando esse professor, né, a talvez criar uma pequena ação. Porque a minha proposta são 8 módulos, são 10 encontros, pouquíssimos encontros, e dá esses grandes resultados. Então, em muitos casos, estou trabalhando um filme, uma série, ou uma tira, o professor já consegue também impactar a vida desse aluno. E aqui trago mais algumas relações a pesquisas que eu também trouxe na minha tese, que o professor que trabalha com quadrinho, que trabalha com cinema ou com séries, ele tem uma proximidade maior do indivíduo, né, do indivíduo como aluno. E com isso, né, com essa aproximação, tu consegue criar um ambiente educacional melhor, um ambiente saudável, né, para ambos conseguirem trabalharem muito bem. Então, há dados que mostram muito bem isso. Tá? Então, hoje utilizar, e hoje tem dados também que mostram que o aluno que lê quadrinhos consegue interpretar melhor o mundo que aquele que só lê o livro didático. Então, o quanto esses instrumentos, né, que estão aí na nossa cultura, essas manifestações culturais que são chamadas de pop ou de cultura nerd, eles possam verdadeiramente, né, ser impactantes, ser um ponto de virada, né, na sala de aula desse professor. Muitas vezes tu pode dar uma matéria pesadíssima, mas se o aluno já sabe que o professor fala a mesma língua que ele se concentra mais naquela aula e assim, né, ambos conseguem trazerem resultados positivos nesse desenvolvimento. Então, quando eu falo de desenvolvimento humano, claro que tem essas questões aí que são essenciais, mas também tem essas questões científicas, né, que a gente precisa estar passando para aqueles indivíduos para preparar melhor ele, né, para o mercado que está aí fora, para a sociedade, eu não gosto de falar mercado, né, para a sociedade que está aí fora. Então, trazer essas questões, né, vai trabalhar pontos, né, referentes às questões de representatividade, e pelo simples fato de um professor trazer isso, já é um sinal de acolhimento, porque hoje a cultura pop, né, como quadrinhos, mangá, cinema, é um objeto cultural que está inserido no campo do aluno. Paulo Freire falava, né, que para alfabetizar adultos lá, tem que usar os instrumentos que ele está utilizando, e assim ele conseguiu alfabetizar em 40, 50 dias. Se a gente fazer o mesmo uso, né, com as ferramentas culturais que nossos jovens estão utilizando, o salto é muito maior, né, o ganho é muito maior, tanto para o desenvolvimento humano como desenvolvimento intelectual. Então, aqui eu trago só uma possibilidades, né, de uso dessa ferramenta cultural em ambiente escolar. Pode falar, Andreia. A gente não está discutindo, Andreia. André, seu microfone está fechado.
Ó, enquanto a Andrea não consegue falar, vou mostrar para vocês aqui alguns quadrinhos que também, né, sou uma fã, sou uma nerd, e eu tenho alguns aqui que dá para usar em ciências e biologia, então vou mostrar para vocês. Ó, tem esse aqui que chama Revolta da Vacina, que ele vai Ótimo. contar a história da revolta da vacina todinha, e como aconteceu. E aí tem uma história paralela de um personagem, mas traz todo esse contexto. Ele é da Dark Side Books, assim, é um livro muito legal. E foi feito por brasileiros, bem interessante. Tem aqui o quadro Sigma Pi, que é de química, que também foi uma pesquisadora, professora de química que fez, ela se formou na Fiocruz. Então, quem tiver interesse. Um Ai, traço de tranquilo. mangá, que é um traço bem chamativo hoje para a gurizada. E, que é, e os adolescentes amam. Tem a questão da genética e DNA em quadrinhos, que também é um material excelente para professor, e ele traz a questão da Isso tem. clonagem, da meiose e mitose e tudo mais. Então, assim, também é uma HQ muito legal. Ela é da editora Blusher. Então, assim, também tem um de química, que também é do mesmo, eu não tenho, mas é muito interessante. Os mangás, esses são enormes, ó, esse aqui, ó, de bioquímica. Esses aqui já são da editora Novatec. Então, são vários, eles são bem grandes, eles têm esse estilo paradidático, porque ele envolve uma história com o tema, e aí ele para falar do conteúdo. Então, tem de bioquímica, tem de universo, tem um de física, só de mecânica clássica, tem de biologia molecular, no mesmo estilo, fisiologia. Então, assim, são várias possibilidades. Tem um que conta a vida e a história de Darwin. Ai, esse é maravilhoso. Você já leu esse? Sim, sim, é da mesma editora que lançou uma do Paulo Freire, né? Também saiu o Paulo Freire Ah, em não sei, quadrinhos. não vi essa, não. Chama-se Uma, essa. E tem essa Essa, aqui também, que é uma novidade que lançou na pandemia, que é essa Bio a HQ. BioHQ. Essa é excelente. Editora Zarabatana. E, Uhum. assim, todos têm temáticas bem interessantes, assim, que vão trazer o tema de biologia, caso for seu interesse, né? Não só abordar essas questões socioemocionais tão importantes que a gente falou hoje, mas também outros temas. Ah, que legal, Manuel. Alguns alunos do meu curso Então, criaram um HQ Bioheróis. Onde está essa HQ? Conta pra gente. É interna do curso. Boa Muito noite. massa. E, Boa noite. Ana, essa atividade, na verdade, foi uma prática educativa do meu curso. Não foi a minha turma, foi a turma Ah, dos entendi. pericinais que eles criaram, eles publicaram nas edições da universidade. Eu posso Ah, que divulgar. massa. Qual que é a universidade? UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Muito legal esse projeto. Depois me manda o Muito link, por bom. favor. Bioheróis, ele conta a história em ok. quadrinhos dos principais cientistas. É muito Muito bom. legal. Eu Não, posso isso, colocar no grupo para quem quiser ler. por favor, me passa isso também, que eu fiquei agora interessado, que eu gosto de colher esses materiais que são usados em sala de aula, como referência de pesquisa também, até para demonstrar em informações docentes, né, futuras, mostrar, ó, são iniciativas que estão ocorrendo. Existem várias iniciativas maravilhosas como essa, Manuel, que tu traz, assim, que aborda essas questões de adaptações de uma forma muito lúdica, né, para as crianças e adolescentes a criarem quadrinhos e o quanto eles vão fazerem pesquisas sobre aqueles indivíduos ou sobre aquele tema para criar essas histórias, né? Muitas vezes a gente traz as histórias prontas, que existe um material maravilhoso também, porque é uma forma lúdica, né? Uma forma mais prazerosa de conhecer, mas também esse outro lado de fazer e eles criarem algo também estimula, né, o ato criativo e também de pesquisa, porque o quanto eles têm que pesquisar materiais, história para poder criar aquele contexto, criar um roteiro, criar a história. Isso é maravilhoso. Eu não sei como é que foi feito isso, Manuel, então eu até gostaria de ver esse material, agora fiquei ansioso para conhecer. E, nossa, eu acredito que com certeza esses alunos que criaram esse material ali não vão esquecer tão facilmente sobre a vida desses cientistas. E com certeza, porque como eles são alunos da licenciatura, que o Manuel está relatando, vão levar isso para a sala de aula, né? Vão ser Sim, multiplicadores sim, dessa isso é proposta. maravilhoso.
Com certeza. É um recurso, né? Acaba sendo um recurso que nós, professores, podemos usar. Com Sim, certeza. sim. Não, bacana, bacana a instituição onde tu tá criar isso, cara. Isso é raro de ver ainda no Brasil, mas uma iniciativa maravilhosa. Gente, alguém mais quer tirar alguma dúvida, quer comentar alguma coisa? E então, já que não apareceu ninguém, eu queria muito agradecer essa conversa, esse momento aqui de partilha das contribuições do professor Gelson. Foi um enorme prazer conhecer melhor o seu trabalho, conhecer melhor a sua proposta. Já te conheço muito do Instagram, né? Sempre te sigo, a gente sempre está trocando comentários, está sempre conversando. Mas, assim, foi um enorme prazer te conhecer melhor o seu trabalho e um prazer enorme você estar aqui na nossa plataforma, transmitindo esses conhecimentos tão importantes. Muito Não, obrigada. o prazer foi meu, então eu fico sempre à disposição. O que precisar, a gente está aí. Em caso de dúvidas que alguns de vocês possam ter, ou que estão imaginando criar alguma coisa, pode me procurar nas redes sociais, que eu auxilio. Então, hoje, com o pós-doc que eu estou tendo, que eu estou nesse trabalho de auxiliar professores também, então fico bem à disposição de vocês todos, e da plataforma também, no que precisar, né, pode contar comigo. Muito obrigada. E uma boa noite a todos, pessoal. Bom descanso. Tchau, tchau.